Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Creedcast. Aproveite esse momento inicial, compartilhe esse link com seus amigos, familiares, parentes. Nós iremos abordar um assunto muito interessante e eu tenho certeza que vai ser de grande proveito para você. Aproveita também e já se inscreva no nosso canal, ative aqui o sininho para que toda vez que nós lançarmos um novo episódio, você fique por dentro e seja notificado de forma imediata. E agora nós temos um convidado muito especial, um amigo, alguém que vai trazer grandes conhecimentos para nós aqui a respeito da advocacia e várias outras áreas. Então eu quero compartilhar aqui com você, juntamente da presença do meu amigo Celso. Seja muito bem-vindo, Celso. É um prazer te ter aqui na mesa conosco, viu? Estou feliz pelo convite, né, de poder participar aqui com vocês, né? É com bastante alegria e espero poder, né, transmitir um pouco da minha experiência, né, a todos aí que estiverem nos ouvindo. Que legal, legal. Olha, eu tenho certeza que vai ter muita história para contar. E a gente quer te conhecer um pouquinho mais, Celso. E a gente queria ouvir um pouquinho, né? A gente sabe que você é advogado, Deus ele te abençoa e você consegue hoje empreender e desenvolve isso também de forma muito consciente para o reino, né? Mas tudo teve um começo, né? E Sim. como foi esse começo da sua história aí? Vou falar um pouquinho de mim, né? Eu vim de uma família muito simples, muito humilde, onde os meus pais não tinham condições, né, de pagar um estudo, de me fornecer, né, uma faculdade, nada disso. E com o passar do tempo, né, eu entendi que para a gente conquistar algo, a gente precisa correr atrás, né? A gente precisava... É verdade. E eu já trabalhei em indústria durante 15 anos, né? E chegou um momento da minha vida que eu falei com o meu chefe, disse, olha, eu precisava ter um aumento porque o meu salário está muito baixo e eu não consigo fazer a manutenção da minha família. E o meu chefe na época olhou para mim e falou assim, olha, não espere nada da empresa, faça algo fora. Aquilo foi como se Deus tivesse aberto os meus olhos, né? Falei assim, olha, acho que o seu tempo aqui encerrou. Era um sinal, né? Foi uma flecha no seu coração. Então, eu entendi naquele momento que eu precisaria fazer algo. Certo. Né? E por incrível que pareça, nesse momento eu já estava casado, tinha 2 filhos, né? Tava nascendo o terceiro quando estava nessa fase, porque como eu disse, eu vim de uma família muito simples, os meus pais não puderam pagar a faculdade. E o salário que eu tinha também não dava para eu fazer uma faculdade na época. Mas quando eu tive esse despertar, né, que Deus mostrou o caminho em que eu deveria andar, eu entendi através de uma amiga que me aconselhou muito, porque eu fui para a faculdade, eu estava com 33 anos de idade, hoje eu tenho 60, né, muito tempo atrás. E por um incentivo de uma amiga, acabei indo para a faculdade de Direito, porque eu sempre gostei muito da área previdenciária, então eu prestava assessoria e consultoria, mesmo não sendo advogado, porque nessa área, se você tiver conhecimento, domínio técnico, tudo, e você tiver uma clientela, você vai conseguir sobreviver. E na época eu tinha muito medo de sair da empresa, porque família constituída, conta, prestação de casa própria para pagar, era uma loucura. Precisava ter aquele fixo ali, né? Exato. Até que Deus mostrou para mim, assim, olha, é isso aqui. Uau. Ele acendeu uma luz no meu caminho e teve uma pessoa, isso foi tão marcante na minha vida, porque uma pessoa veio me procurar para eu orientá-la. Eu falei assim, olha, eu não posso, porque eu trabalho numa indústria. Se o pessoal descobre que eu estou fazendo alguma coisa fora, porque todo o conhecimento que eu estava adquirindo era porque a empresa estava investindo, né? E eu falei assim, não é certo, né? Mas esse rapaz me procurou, era um amigo da empresa, não era para ele, era para o irmão. E ele chegou e falou, ó, puxa vida, dá uma olhada. Eu falei, tá bom, vai lá na minha casa. E olhei,
expliquei para ele, né? Falei assim, olha, tá aí todas as informações. Faça isso, 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 né? Eu não iria me envolver. Não vou dar seguimento ao processo, né? Mas ele pediu tanto. Eu falei, meu Deus, né? Pensei comigo. Eu falei assim, se o pessoal, né, descobrir, pode me penalizar, o medo de perder o emprego, família para sustentar. Uhum. E ele insistiu tanto que eu falei, tá bom, eu vou fazer o seu processo. Eu lembro até isso, a data até hoje, 15 de abril de 1995. Uau. Quase 30 anos atrás. Sim. Então, eu fiz o processo. Nessa época, os processos de aposentadoria demoravam demais. Embora hoje não está tão diferente, mas como eu era um processo na área administrativa e não judicial, eu falei assim, ó, eu vou protocolar, isso aqui é mais ou menos 1 ano. A Previdência está muito lenta. Eu protocolei. 20 dias. Nossa. Saiu a aposentadoria dessa pessoa. Que legal. Ele ficou feliz. Aí ele perguntou, Celso, quanto você quer? Eu falei, cara, eu nem imagino, né, o que as pessoas cobram. Uhum. Eu fiz por uma amizade, né? Eu falei, não, por favor, eu quero que você coloque preço. Eu falei, olha, eu não sei, mas se você quiser me dar, eu diria hoje que seria em torno assim de um benefício que a gente fala, né? Sim. Que o aposentado recebe. Ele falou, tá ótimo, né? Eu pesquisei outros lugares aí, é muito mais que eles pedem do que você. Olha, tá aqui. E eu lembro que na época o que ele acertou comigo era quase o valor do meu salário na empresa. Uau. Então aquilo me despertou, porque eu vivia uma fase muito difícil, né? O salário era baixo, que no entanto eu fui conversar com o meu gerente, ó, eu preciso de um aumento, né? Eu até na época eu indaguei ele, eu falei assim, olha, sabe por que eu preciso de um aumento? Porque eu não tenho dinheiro para comprar um par de chinelo para minha mulher. Né? Como é que a gente trabalha tanto e você chega a esse ponto? Difícil então, mesmo. Aí, de repente, surgiu essa porta, né? Deus colocou essa pessoa, resolveu o problema dele tão rápido, e eu não sabia que ele era encarregado na indústria onde ele trabalhava. É uma das indústrias aqui da nossa região. Saiu a aposentadoria dele. Ele tinha ido na minha casa conversar comigo. Semana seguinte, a sessão do cara inteira batendo no portão da minha casa. A indicação começou a surgir. Eu falei, pessoal, eu trabalho numa indústria, né? E aquela preocupação, né, do meu gerente ficar sabendo e ter complicações, né? Porque eu não queria fazer nada por detrás, né? Que a empresa, embora isso não tinha prejuízo nenhum para a empresa, não envolvia a empresa em nada, era o conhecimento intelectual que eu recebi. E, a partir de então, as pessoas começaram a me procurar, e aí todo mundo sabia que eu trabalhava na antiga Resana, né, que hoje é a Raico, e as pessoas começaram a ligar no meu setor. E como eu às vezes fazia serviços externos para a empresa, então a empresa onde eu trabalhava tinha coligadas em outros estados, né? Paraná, Sul, e eu ia visitar essas empresas, não ficava na minha sala, e as ligações chegando, a minha supervisora falou, Celso, vamos cortar o telefone da sua mesa. Eu falei, por quê? Eu falei, eu não aguento mais receber ligações perguntando de você para saber de aposentadoria. Eu falei assim, olha, eu não dou telefone para ninguém. Porque eu já fiquei, né? Meu Deus. Ela falou assim, então, mas eu vou cortar seu telefone. Eu falei, para mim não tem problema nenhum. Que antes não tinha celular, né? Para as pessoas te ligarem pessoalmente, exato. Não tinha aplicativo de mensagem. Mas as pessoas, né? O pessoal que tinha passado comigo passou a indicar endereço, tudo. E aí as pessoas. Aí, num prazo de 1 ano, eu cheguei no meu gerente e falei, me manda embora. Uau. Né? Lógico que aquele medo, né?
puxa vida, agora eu estou por conta, né? Estou por conta, sozinho, né? Com família, mas Deus foi tão bom, né? Porque eu sempre no meu coração, na minha vida toda, eu me batizei aos 18 anos de idade. Estou até hoje, então são 42 anos de caminhada. E eu falo que Deus sempre é bom, né? Que a misericórdia dele me acompanhou todos os dias da minha vida. Que legal. Então, eu sou uma pessoa muito temente, né? Eu creio na palavra, eu vivo a palavra. Eu tive momentos da minha vida, durante a minha caminhada com o Senhor, que às vezes eu não entendia quando as pessoas falavam assim, olha, o Espírito Santo de Deus fala com você. Eu achava aquilo muito estranho, né? Embora eu já estava há muitos anos conhecendo a palavra, mas eu não conseguia absorver o que seria o Espírito Santo falar com você. Essa experiência, né? Sim. Então, até então, eu não tinha tido essa experiência. E um belo dia, nas minhas orações, nas minhas lutas, porque a luta continuou, né? Sim. Não foi o fato daí de eu me tornar um profissional autônomo que eu não enfrentei lutas. Enfrentei muitas lutas, né? Todo início é difícil. E eu chegava a falar, puxa, Senhor, eu estou numa situação assim. E um belo dia eu senti que alguém falou no meu ouvido, olha, sai orar. Eu quero falar com você. Eu achei muito estranho aquilo. Eu falei, não, isso deve ser coisa da minha cabeça, deve ser alguma, né? E aquilo foi durante uns 3 meses, eu lutando, eu ouvindo essa voz. Eu quero um tempo seu de oração. Uau. E eu tinha um amigo na época, que na comunidade onde eu frequentava, que eu falei, rapaz, eu estou com essa situação, sabe? O Espírito Santo... Só pode ser ele, está falando que Deus quer falar comigo, que eu tenho que me retirar para a oração. E eu fui visitar em Araçariguama, o Vale da Bênção. Sim. Né? Lá tem um local de oração, né? Um vale que é só para oração. Eu fui para lá e fiquei 3 dias lá. E eu fui orar, falar, Senhor, está acontecendo isso na minha vida, estou passando, né, tribulações, escassez na minha casa, e eu não queria que isso continuasse, porque eu sou uma pessoa temente, o Senhor conhece o meu coração. Sim. E eu fui orar, orei, e aí Deus veio e falou comigo, né? Assim, foi como se ele tivesse sentado na minha frente. Aquela experiência, sabe? Que você só ouvia falar, você estava experimentando agora. Né? Foi um negócio assim, na minha vida, tão impactante, porque até então, né, ouvir a voz de Deus, ouvir o Espírito Santo, eu não tinha tido essa experiência, embora eu buscasse muito ao Senhor, mas para tudo há o tempo de Deus, né, um propósito. E Deus conversou comigo através da palavra dele, né? Quando ele transformou a água em vinho. Eu estava vindo de uma situação extremamente difícil e eu falei para Deus tudo o que eu queria. E Deus respondeu para mim assim, o que tu queres que eu te faça? Ainda não é hora. Uau. Então, eu entendi que aquilo era um não de Deus para minha vida. Volta, fica ali onde você está quietinho, porque eu tenho te dado um bom vinho, mas eu tenho um vinho melhor. Legal. Então, espera o tempo, né? Nós, quando oramos a Deus, a gente quer que as coisas aconteçam do dia para a noite. Imediato, e né? Isso não acontece, né? Para vocês verem desse contato que eu tive, dessa experiência que eu tive com Deus. Quando Deus falou para mim, ainda não é hora, espera, eu entendi que foi um não. E esta espera levou
15 anos para tempo. eu ver cumprido a promessa de Deus, o propósito que ele tinha com essa espera, que para mim foi o amadurecimento, entender todas as fases, né? A gente ser testado no fogo para ver onde é que o nosso coração está. É verdade. E nesse período passei por muitas lutas, tudo, mas nunca desisti. Eu estava com o meu escritório montado e as dificuldades, porque quando você tem seu próprio negócio, uma hora tem dinheiro, outra hora não tem, até você criar uma carteira, novo no mercado, tudo. Então eu vivi fases assim da minha vida, que se um mês eu pagava a minha conta de luz, cortava a minha água. Se eu pagava água, cortava a minha luz. Eu vivi momentos assim. A escassez grande. A minha esposa falava assim, a gente não pode viver desse jeito, um mês tem dinheiro, outro mês não tem, né? Eu falei assim, bom, eu vou trabalhar todos os dias. E eu brincava, gente, não entrou nem mosquito no meu escritório hoje. Mas eu não desisti. Até essa semana, na palavra do clã, né, que essa reunião é muito boa, a gente aprende uma porção de coisas. Incrível. E a gente estava falando da paciência, que na verdade o que é a paciência? É você não desistir. É você permanecer, perseverar, né? E eu lembrando de tudo aquilo que Deus fez na minha vida, foi assim algo maravilhoso. Então, Deus me falou não, eu esperei 15 anos, nisso eu estava no processo de faculdade, né? Estudando, dificuldade para pagar a faculdade e tudo, mas fui até o final. Quando eu me formei, em 2003, então fui fazer os exames da ordem, né? Que é uma coisa que é o terror de todo formando, né? É o terror de todo formando, né? E eu prestei 5 exames. Nos 5 exames, eu passava na primeira fase, reprovava na segunda. Nossa. E foi assim, durante uns 2 anos eu prestando os exames e não passava na segunda fase. Então, o último exame que eu fiz, eu falei para minha esposa, falei assim, não vou fazer mais. O meu trabalho, eu não dependo de ser advogado. Eu queria ser advogado para mim não estar sob a dependência de ninguém. Mas, então, como eu montei o escritório estava caminhando, funcionando tudo, eu falei assim, então eu contrato um advogado para trabalhar para mim. Simples, né? Resolvo, né? Eu não preciso ter essa preocupação exagerada que eu tenho hoje, né? De querer passar no exame da ordem e não ter passado. Todavia, quando eu falei, não vou fazer mais, então desisti, né? A minha esposa, depois de alguns anos, ela prestou o exame da ordem, passou. Então, eu falei assim, olha, porque até então eu tinha um sócio, né? Mas aí, não preciso mais. Ela agora, né, vai assinar para mim. Lá, né? Assinar tudo. E o que aconteceu? Então, 2015, olha só, eu me formei em 2003. 2015, né, eu comecei a receber algumas caixinhas de e-mail da ordem. E aí eu fiquei muito preocupado, porque existem pessoas que acham que daí a gente está no exercício legal da profissão, e eu não estava. Porque até então eu fazia processos administrativos, né, e eu tinha a minha esposa, né, que me ajudava. E então eu dava toda a orientação e eu sempre fui transparente com os meus clientes, né? Eu tenho a formação em direito, sou bacharel em direito, mas eu tenho parceiros, né, que assinam. E 2015 a ordem começou a encher minha caixinha de e-mail. Eu falei assim, bom, alguém deve ter falado, deve ter denunciado, né, algum problema, alguma coisa. E eu não estava aí legal, né? Mas aí a Patrícia tinha feito uma viagem para Nova York. Quando ela voltou, eu falei assim, amor, eu não aguento mais essas caixinhas de e-mail da ordem. Ela falou assim, por que você não abre? Eu falei assim, eu não vou abrir. Eu fiquei 2 anos
protelando e não abri. Recusando as mensagens. Né? Recusando as mensagens. 2017, não está tão longe de nós. É verdade. Né? Ela falou assim, liga para eles. Tá bom, eu vou ligar. Peguei o telefone, liguei. Falei assim, olha, eu estou recebendo algumas mensagens para entrar em contato com vocês. Aí o rapaz do outro lado falou assim, Dr. Celso? Eu falei, não, você está falando com o Celso. Não, mas consta aqui para mim que é o Dr. Celso, né? Pensei comigo, é trote. Tão brincando comigo, né? E eu falei, não, né? Eu sou o Celso, né? Sou bacharel em Direito, tá? E, né? Eu vi que vocês queriam contato. E ele falou assim, não, eu estou falando com o Dr. Celso. Seu RGM na faculdade era esse aqui? Eu falei, sim. Você fez o exame número 112? Eu falei, fiz, fui reprovado, né? E não prestei mais exames, né? De 2003, 2004 para cá, eu não fiz mais nenhum exame. Eu falei assim, então, doutor, eu estou ligando para o senhor para dizer que a sua carteirinha da ordem está aqui. Nossa, como pode, hein? Como pode? Quase 15 anos depois. Meu Deus. Chegou a carteirinha na minha mão. Sim, eu havia prestado o exame lá, mas fui reprovado. E aí ele explicou, foi doutor, que teve um colega seu que entrou com uma ação contra a ordem, porque o exame, a forma que foi colocado a questão, ela dava dúbia interpretação. Oh. Então as duas respostas estariam certas. Como essa ação rolou 10 anos, essa pessoa ganhou. O tribunal entendeu que então todas as pessoas que fizeram o exame 112 deveriam ganhar 2 pontos. Porque na época eu fiquei com 5,5, precisava de 6 para passar. Uau. Aí eu fiquei com 7,5. Falei assim, então o senhor foi aprovado. Nossa. O senhor pode vir. 15 anos depois, hein? 15 anos depois. Que legal. Então, eu vi aquilo como um presente de Deus para minha vida, realmente. Sabe? Por eu ter aguardado ou não, não é hora, vai, fica quietinho, eu tô te dando um bom vinho. E acho que com isso eu fui aprendendo muitas coisas, e quando chegou 2017, toma. Então, aquilo foi um presente de Deus para minha vida. Eu sempre falo para minha esposa, para os meus filhos, eu falei assim, olha, eu todo dia quando eu abro os meus olhos, eu agradeço a Deus pelo que Ele fez na minha vida, por aquilo que Ele tem me concedido. E depois disso, graças a Deus, né, eu consegui me solidificar cada vez mais, né, o meu nome no mercado, né? Aqui na região, todo mundo conhece o meu trabalho. Eu procuro fazer um trabalho bem honesto, transparente, sem vender ilusão para as pessoas, Sim. sem fazer promessas que, eu vou Pagáveis, ficar né? no meio do caminho. Não. Eu tenho uma filosofia de trabalho que quando eu faço uma análise de um processo, quando eu converso com o meu cliente, eu falo para ele, olha, se você não tiver no mínimo 80% de chance de ganhar, eu nem entro com o seu processo. Não vou fazer você gastar o seu dinheiro comigo, porque eu sei o que é trabalhar e, caramba, vem uma pessoa simplesmente tira o dinheiro da gente e depois joga um balde de água fria. Você entende né? quão custoso é, né? O salário da pessoa ali e tudo mais. Então isso, né, essa transparência, né, essa coisa de ser direto com o cliente, expor para ele a realidade, né? Isso garantiu a mim aí um nome, né? Uma idoneidade onde as pessoas, quando nos procuram, foi assim, olha, eu vim porque as pessoas falam muito bem do teu trabalho. Então, a gente chegou a um nível que hoje eu falo com Deus, eu falo, Senhor, o que é tudo isso? Né? Eu vim de uma família tão humilde, tão simples, e o Senhor me proporcionou tudo isso, né? Porque às vezes nós como seres humanos, a gente também, nós temos as nossas falhas, nós
erramos, né? Ninguém pode dizer que não tem pecado, porque se torna mentiroso, Verdade. né? Dentro da palavra. Mas eu falo para Deus que eu sou muito grato, né? Por tudo que Ele faz. E eu, um tempo desse agora, até orando, né? O Espírito Santo estava falando comigo, Celso, 40 anos no Evangelho, tá na hora de você entrar na terra prometida, Oh, que legal. aonde mana leite e mel. E gozado que nós, como seres humanos, né, quando a gente pensa em entrar na terra que mana leite e mel, a gente pensa nas coisas materiais, Sim. né? Casa, carro, salário, né? Coisa de conforto material, né? E o Espírito Santo, e eu, né, me indagando, né, por que será que o Espírito Santo falou isso para mim, né? 40 anos, você vai entrar na terra agora que mana leite e mel, Sim. né? Como ser humano, a primeira coisa que passa vai ser, poxa, então eu vou ter uma estabilidade, eu vou, né? O Senhor já me deu uma boa casa, já me deu um bom carro, né? E, lógico, eu tenho o escritório, o meu negócio, a gente está empreendendo tudo. Mas esses dias, eu estava um dia orando de madrugada e o Espírito Santo veio e falou assim, eu vou revelar para você, 40 anos, né? 40 anos você caminhando. E eu falei para você que você ia entrar na terra onde mana leite e mel. Sim. Sabe o que é essa terra que mana leite e mel, Celso? Na sua vida? É Jesus. Oh, Nossa. tudo era sobre uma pessoa, né? Eu fiquei tão alegre, tão feliz, né? De saber que no meu coração, dizer que a gente não pensa nas coisas materiais, em querer algo bom, tudo, eu pensei, mas quando o Espírito Santo revelou para mim que a terra onde mana leite e mel é Jesus, Era ele mesmo. eu devo estar nele. Eu tenho que entrar, né, estar com ele, porque é ele que supre as nossas necessidades. É ele que tira as nossas angústias, é ele que nos mostra o caminho, né? E na minha vida, eu sempre fui uma pessoa que, até na outra comunidade onde eu estava, eu sempre gostei muito de ajudar a igreja, né? De ajudar a comprar os instrumentos, a melhorar a estrutura. E às vezes eu ouvia algumas pessoas, puxa vida, mas e se vamos fazer tudo isso aqui? E era alugado, né? Sim. E se o dono, na semana seguinte, pediu o prédio? Né? Gastou todo esse dinheiro aí. Eu falo, olha, para mim, isso não foi gasto. Porque mais tem Deus para me dar, Foi investida, né? Do que o homem para tirar de nós. Sim. Aquilo que eu faço, quando eu faço com o coração, né? Eu penso dessa forma. Então, se eu investir aqui, puxa vida, investir 10 mil reais para fazer uma reforma e no dia seguinte pedirem o salão, amém. Deus vai me dar condições de no próximo fazer melhor ainda. Sim. Eu penso sempre dessa forma. Né? Eu acredito que o que você estava até comentando, que isso é muito importante. Todo o processo, né? Você saber permanecer no processo, dar as respostas corretas no processo. Até você mencionou, né, sobre a questão da terra prometida. Mas o que antecede a terra prometida é o deserto, né? São os processos. A gente até como um bom jargão cristão, a gente fala que o deserto é a escola do Senhor, né? Onde Deus nos ensina, Deus molda o nosso caráter. Mas quando a gente tem a consciência de que nós caminhamos no processo para encontrar a terra prometida, mas tem a consciência de que a terra prometida não são os bens que Deus pode nos dar, mas é Ele mesmo sendo revelado a nós, a gente começa a entender e desfrutar de uma realidade muito maior do que a gente imaginava. Exato. Muito melhor do que a gente queria. E nesse processo tudo, o Espírito Santo muitas vezes daí foi falando comigo, né? Uma vez eu orando, daí o Espírito Santo falou comigo assim, Celso, o que você acha, né, que seria grandioso, né, no coração do homem? Vamos falar de coisas absurdas? Você queria ter o quê? Um avião?
Sim. Você queria ter o quê? Um trem-bala? Você queria ter um navio? O Espírito Santo falou para mim, ó, tudo isso que está dentro do seu coração, ainda que fosse essas coisas mais, sei lá, estrondosas que a gente pode imaginar, é tão pequeno diante daquilo que Deus pode fazer na sua vida, pode proporcionar a você. Então ainda, o nosso maior desejo, talvez como homem, né, ele é muito pequeno diante daquilo que Deus pode realizar na sua vida. Então, a terra prometida, a terra onde manda leite e mel, é Jesus, porque nele nós encontramos a satisfação. A abundância que a gente precisa. Nele que, né, a riqueza não vou dizer que não traga alegria. Eu costumo dizer que dinheiro é bom, paga as nossas contas, tudo, mas você saber que tem um Deus maravilhoso, um Jesus que traz cuida de você, né, que traz aquele gozo pleno, né? Você sabe que não é aquilo que Deus pode fazer, né? Você vai louvar Ele pelo que Ele é. Então, isso traz muita alegria, isso traz momentos que a gente fala que Deus é bom em todo o tempo. A gente estava conversando aí e você até comentou que Deus ele sempre moveu seu coração para investir dentro do reino, né? Investir dentro de uma comunidade local, né? Você falou não tinha problema de investir num prédio de uma igreja, se o dono chegar e pedir, tudo bem, né? E assim, o que você acredita ser importante para que a gente tenha essa consciência de reino, de que a minha habilidade como servir, a minha habilidade de empreendedor, a minha habilidade financeira que Deus me deu, o que eu preciso ter em mente para eu me desprender disso e falar assim, o que Deus me deu é para serviço do reino? O que você acredita ser importante para a gente conseguir crescer nisso? Eu olho algumas situações, né, nesse sentido que seria o quê? A Bíblia nos ensina que tudo começa pelo temor ao Senhor. O temor é o princípio da sabedoria, né? E eu entendo que quando a gente coloca o nosso coração naquilo que é do Senhor, naquilo que é de Deus, porque Deus conhece a sinceridade do nosso coração, né? Os homens não enxergam nada, mas Deus conhece. Então eu tive o meu coração sempre muito voltado, né, ao Senhor, ao temor, né? Porque eu sabia que eu temendo, isso é o princípio da sabedoria. Então, que Ele mostraria o caminho e aquilo que deveria ser feito. Sim. Então, eu acho que nós usarmos sim as nossas habilidades, aquilo que nós temos como conhecimento em prol do reino, isso ajuda a nós crescermos, isso ajuda a nós olharmos, né, que a obra de Deus, ela não pertence a nós, é de Deus. E quando nós fazemos, né, nós não estamos fazendo para aquela comunidade, para aquele determinado pastor. É verdade, para o Senhor. Não, é para o Senhor. Então, quando eu penso, né, no crescimento, quando eu penso em desenvolver ainda mais o meu trabalho, eu penso naquilo que eu poderia ajudar no reino, né? Então, puxa vida, olha, vamos ter uma cidade tão longe ou um bairro tão distante, por que não construirmos uma igreja para que as pessoas tenham um local onde elas possam se reunir, verdade. Possam louvar a Deus, possam ver ali aquilo que Deus faz, né? Quando as pessoas têm a possibilidade, né, de buscar e de entender, né, o propósito de Deus. Sim. Eu vejo que eu nunca pensei em empreendedorismo como se fosse só lucro, né? Como eu disse, o dinheiro é bom e paga as nossas contas. Mas, para você ver,
no meu escritório, as pessoas que trabalham comigo, né? Eu acho que não conheço. Pode ser que tenha, mas eu fiz porque eu achei que eu deveria fazer, né? Então, por exemplo, o dia do aniversário do pessoal que trabalha comigo, dos funcionários, eu falo assim, ó, esse dia é de vocês. Vocês não precisam vir aqui, Sim. né? Então, é a gente poder fazer algo por essas pessoas, né? É poder saber que Deus vai suprir a todos nós, mesmo com a ausência Legal. da pessoa. E a gente não pensar somente na gente, né? Aham. Porque quem monta um negócio, monta para ter lucro. E ter lucro no seu negócio não é pecado. Você está trabalhando para ter o seu salário, né? Mas quando a gente se volta para as coisas do Senhor, quando a gente se volta para abençoar, né, aos irmãos, aqueles que não têm, ou até mesmo os da própria casa, né? Eu acho que Deus, ele vem, ele nos dá sabedoria, nos dá estratégia, né, de crescimento, né? Eu tenho orado muito por um plano que eu já tenho uns 3 ou 4 anos que eu venho lutando para pôr ele em prática, e Deus está nos abençoando. A gente de alguma forma iniciou os primeiros passos, e eu creio que isso vai trazer muito resultado, e eu creio que com o resultado disso, né, a gente vai ter condições de ajudar muito mais na obra, né, Legal. muito mais no reino, de ajudar missionários que estão aí pelo mundo afora, né, Que bem. fazendo o nosso trabalho, né? É verdade. Eu sempre oro também, né, por essas pessoas que têm dedicado as suas vidas, né, entregue as suas vidas em prol da obra de Deus, e que de alguma forma precisam de recursos. Eu estava conversando com um amigo sobre isso, né? E a gente precisa entender que aqui não é destino, aqui é passagem, né? E tanto que construiu muito quanto que construiu pouco, ambos vão ficar tudo, né? Vai ficar tudo. Vai ficar tudo. E eu estava Exato. conversando com esse amigo que se a gente não conseguir aproveitar essa vida para dar destino e propósito a tudo que Deus nos deu, nós não teremos essa chance mais. A gente não, então, assim, o propósito, o nosso negócio, aquilo que a gente constrói, se a gente não dá propósito aqui na Terra, se a gente não dá propósito para os nossos bens financeiros, para a nossa mentalidade, às vezes como empreendedor, ou tantas outras habilidades, se a gente não dá propósito aqui na Terra, a gente não vai ter mais a oportunidade de fazer isso. Exato. Porque quando nós nos encontrarmos com Jesus, quando nós estivermos com Ele na eternidade, não vai ser mais necessário. Lá é o nosso destino final. Mas aqui não. Então eu preciso aprender a dar destino, né? A gente fala, né? Quando a gente fala em riquezas, fala né, as pessoas, puxa, eu preciso guardar dinheiro, eu preciso isso, né? Lógico, a pessoa tem que ter um controle, né? A Sim. gente não pode sair gastando, né? Torta e direita, mas a gente vê que se a gente pode ajudar ao nosso próximo, né? Aquela pessoa que está ali perto, aquela pessoa que necessita, isso também faz um bem tremendo para nós, Com certeza. né? Porque a gente vê no exemplo de Jesus, né? Ele veio aqui por quê? Porque ele nos amou, né? E por que nós não amamos ao nosso próximo? Porque não ajudamos ao nosso próximo? Sendo que Deus está colocando, né, recursos, aí a gente vai se reportar aí aos talentos, né? A parábola, ó, 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro. E de repente Deus coloca muitas coisas em nossas mãos e aquilo cresce, né? Eu acho que aquilo crescendo, ele é para que a gente possa repartir, para que a gente possa, né, ajudar outras pessoas, ajudar comunidades e até mesmo investindo, né, na obra Sim. de Deus. É verdade. E, Celso, assim, conversando agora umas partes mais técnicas, né, se a gente pode dizer assim, a gente já estava conversando um pouquinho antes de começar sobre o processo judiciário, quando ele fecha, né, no final do ano e tudo mais.
A gente estava conversando também, até que você mencionou na sua história, de que antigamente demorava muito, né? O prazo, né? Às vezes de trabalho, de conclusão. No Brasil ainda é muito burocrático essa questão, demora muito ainda. Por que que isso acontece? Se eu relatar os 30 anos que eu estou nessa carreira, né, na área previdenciária, eu digo que evoluiu bastante, né? Na época, quando eu comecei, para mim fazer um protocolo de um processo, eu tinha que ir para a fila do INSS 11 horas da noite para ser atendido no outro dia, 7 horas da manhã. Meu Deus. Né? Foi muitos anos assim. Hoje não, né? Hoje está tudo online. Melhorou Hoje, a vida, né? nossa, hoje, né, em termos de melhoria que a gente possa dizer, né, houve uma mudança muito significativa. Quanto a prazo de processos, né, se a gente for falar, Celso, como é que funciona um processo de aposentadoria? Eu sempre costumo até desenhar para os meus clientes. Ó, geralmente um processo administrativo, quando você vai para o INSS, é de 3 a 4 meses. Sim. Né? Dependendo do tipo de aposentadoria. Quando é uma aposentadoria por idade, se a pessoa estiver com todos os requisitos certinho, 60 dias sai. Mas geralmente as pessoas têm problema, né? Porque o banco de dados da Previdência também, às vezes existem falhas, né? Às vezes é o empregador, a pessoa tem a carteira registrada, mas o empregador não fez o recolhimento da Previdência. Então, isso daí começa a tornar o processo mais burocrático, mas não porque a Previdência errou. Aí não é erro, o sistema não acusou o empregador que não mandou a informação, ou uma carteira que está rasurada, então precisa checar. Então, esse processo se torna um pouco mais longo. Mas no normal, na Previdência, o processo é de 3 a 4 meses. Mas o que acontece é que 90% dos casos são negados. Nossa, é bastante altíssimo, hein? Bastante, Na minha área ainda que eu mexo muito com aposentadoria especial, né, períodos especiais. Então, é onde a pessoa... eu trabalhei 28 anos na minha vida, mas 20 deles foram insalubres. Então, no caso de homem, né, que ele ganha 1,40 em cima desses 20 anos, ele vai ganhar mais 8. Se ele trabalhou 28, com 8, 36. Uhum. Então, ele já está aí com algum requisito já pronto, né? Embora a aposentadoria, depois que houve a reforma de 2019, ela não basta você ter os 35 anos. Hoje existem várias regras, pedágios, regras de transição, aonde as pessoas... eu tenho carência, tenho tempo, mas eu não tenho a idade. O governo agora, para esse tipo, exige no mínimo 57 anos de idade. Puxa, eu estou com 52, eu tenho que trabalhar mais 5. Se eu tenho 36 de trabalho, eu só vou me aposentar quando eu tiver 41 anos de trabalho. Então, tem toda uma análise para ser feita. E como as pessoas usam os períodos especiais, que é onde a gente pede os formulários, né, que a Previdência exige, que é o PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário, onde a empresa relata o período que a pessoa ficou na empresa, as funções dela, o que ela fazia dentro das funções, o tipo de exposição que ela tinha, qual era o risco, né? Sim. Ruído, calor, frio, eletricidade. Então, esses documentos têm que ser avaliados, né? Inicialmente, na Previdência, 90% dos casos são negados. E aí, a gente vai discutir judicialmente, né? Porque, existe uma legislação para nós seguirmos. E legislação, ela é algo que, às vezes, é quando você pega a Bíblia para ler. Sim. É interpretação. Eu posso ler a Bíblia e interpretar uma coisa, você lê e interpretar outra. E aí, gera-se um conflito, né, de entendimentos. E, na legislação... tem muito disso, né? A Previdência, eu entendo que por causa disso aqui não pode, mas olha, a lei diz isso, eu estou seguindo o padrão da lei. Né? Aqui o seu convencimento, ele não pode ser maior
do que aquilo que está descrito na lei. Sim. Né? Tem até um jurista que ele fala que o agente público ele tem que se ater ao enunciado e não projetar aquilo que ele imagina que é certo ou que é errado. Muito embora eles recebem a instrução, treinamento, né, para isso. Alguns casos eles têm razão, sim, mas eu vejo que na maioria não, né? Eu, graças a Deus, no trabalho que eu desenvolvo no meu escritório, quando eu digo para o meu cliente que ele precisa de no mínimo 80% de chance, é porque eu já tenho 99%. Legal. 100%, lógico, a gente nunca fala para um cliente, né? Eu acho que se alguém chegar e falar, não, deixa aqui que a causa ganha, Arriscado, isso né? é muito arriscado você depois ter que chegar com um balde de água fria e jogar em Falar cima que da não foi pessoa, porque, lógico, você faz a defesa, tudo, mas a canetada final é de um juiz, a interpretação dele. Então, você tem 3 polos, né? Você tem a Previdência, você tem o Judiciário, você tem o autor. Quer dizer, cada um pensando uma coisa. Sim. Só que o poder aqui é do Judiciário quando você está num litígio, né? Numa briga. Então, com relação ao passado e hoje eu ainda entendo que está mais rápido, né? Acabou melhorando. Embora o Judiciário, o prazo dele é longo, né? Nos casos que eu pego, geralmente é de 6 meses a 1 ano para eles darem o parecer, né? Mas ainda que eles deem o parecer favorável, a Previdência ela pode recorrer, tribunal é de 1 a 5. Uau. Mas, né, eu vou falar pela experiência dos meus casos, né? A média de 2 anos volta. Entendi. Então, porque quando se fala judiciário, o pessoal já pensa em prazo de 10 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, Pensa na né? enrolação, às vezes, né? Porque no direito você tem várias áreas, né? Você tem a área civil, você tem a área tributária, trabalhista, penal. Existem processos que realmente se tornam muito longos. Mas os processos que eu pego mais longo que fica, a média é 5 anos. Mas não que a pessoa espera 5 anos para receber. Alguma coisa antes ela já está recebendo. Entendi. Né? Então, eu vejo que nesse ponto, quando a Previdência indefere os processos, ela sabe que muita gente não vai atrás de um advogado. Entendi. É igual a indústria Entra por quando conta resolve própria, quase. mandar o funcionário embora. Né? O pessoal olha, mas Tá bom. se ele entrar com a ação, ok, eu pago. Sim. Se ele não entrar, Tá tudo ganhei. certo. Né? Aí eu vejo que esses processos previdenciários, como a intenção do governo era que todo mundo se aposentasse só aos 65 anos, né? Na reforma mesmo, em 2019, era isso. Ele queria homem e mulher 65. Mas aí, não, mulher era 60, homem 65. Agora você quer todo mundo 65? Não, vem cá, mulher tem jornada dupla. Ela trabalha fora e ainda quando chega em casa, ela tem a família para cuidar. Tem o marido, tem os filhos, tem a casa para arrumar. 65 não, vamos pôr 62, né? Mas ainda assim é um peso, né? Embora o nosso país é o único país onde as pessoas se aposentam com 50 anos, Uau. com 52. Não tem país no mundo aí fora onde as pessoas se aposentem com essa idade. A grande maioria é 65. Tem países que é 67, né? Um ou outro com um pouco menos de 65, né? Mas de modo Mas geral... o único país, de modo geral, eu lembro que em 98 eu estava fazendo o processo de aposentadoria, porque nós estávamos perto também de uma mudança de lei, que eu aposentei um rapaz com 38 anos de idade. Porque ele entrou numa empresa adolescente, trabalhou lá 21 anos, esses 21 anos com 1,40, ele ia para 30 anos, e a legislação na época existia a aposentadoria proporcional, com 30 anos de serviço. Você recebia menos. Então, você recebia 70% da média, 30 anos. Né?
E o cara que esperava os 35, ele recebia 100% da média. Mas tinha muita gente que falou, puxa, eu com 70% aqui, já dá para mim fazer um monte de coisa, né? Sim. Então, a pessoa preferia se aposentar, pegar um salário menor, para poder... Puxa, eu tenho meu salário e tenho mais aposentadoria. Então, eu vou conseguir comprar um terreno, eu vou conseguir comprar um carrinho. E houve muito disso. Então, você vê, se aposentar com 38 anos de idade... É muito diferente, né? Muito cedo. E hoje, a gente vê que essa reforma de 2019, né? Muita gente deixou de ter esse direito porque cai nas regras de transição. Então, as regras de transição levam você lá para frente. Sim. 60, 65, 58. Tem gente que se aposenta com 52 anos ainda? Tem, a gente consegue, né? Cada caso é um caso específico, tem que ser analisado. A gente precisa avaliar. Então, o processo em si, né? Eu vejo que ele melhorou muito, né? Em termos de facilidade, né? Hoje o segurado, né, o trabalhador, ele recebe muitas informações através do app da própria Previdência, né? A pessoa consegue ver quanto tempo tem, muito embora as informações ali, às vezes, ela não reflete a realidade. É um simulador, né, que tem lá. Que nesse simulador o sistema não consegue dar o tratamento... Não é tão preciso. Então pessoas chegam lá no meu escritório às vezes e falam assim, poxa, tá mostrando aqui que eu tenho 35 anos. Aí quando a gente vai ver, não, olha, não é isso, tem coisa aqui errada. Né? Eu tenho cliente que chega e fala assim, Celso, eu nunca trabalhei nessa empresa. Nossa. Tem 5 anos lá lançado para mim e eu nunca trabalhei nela. E aí, a gente vai ficar quieto? Se está no sistema da Previdência, vai contar, né? Eu falo para os meus clientes, vamos excluir, né? Porque você não trabalhou lá. Porque, de repente, a Previdência vai conceder uma aposentadoria, mas indevidamente. Sim. Está antecipando, mas com algo que não é lícito. Então, existe, né, muitos dados, né, que está no banco de dados da Previdência, que inclusive nós puxamos esses dados para poder conferir com carteira, tudo. Mas isso, se a gente for ver no geral, para mim que estou há 30 anos, eu vejo que houve uma melhoria. Que legal. Né? Bom. Em termos de prazo, até mesmo porque antes um processo administrativo, eu tive processo que chegou a demorar 1 ano e meio. Hoje, Sim. com 3, 4 meses, você tem resultado. E esse... Nega, ok, eu vou para o judiciário. Né? Eu vou passar mais 6 meses. Então, a média de um processo hoje para a pessoa receber, a média é 1 ano. 1 ano e pouquinho tentando. No máximo. Né? Mas as pessoas têm medo. Não, eu vou ficar 5 anos, eu vou ficar 10 anos. Não é. Tem que procurar um especialista, né? Precisa ser, porque eu falo que no direito é igual medicina. Medicina, o cardiologista não vai dar atendimento a uma criança que é pediatria. Sim. Né? Tem as suas áreas, né? Existe, né? E no direito é a mesma coisa. Então, eu, por exemplo, no meu escritório, eu só mexo com previdência. Então, sim, a nossa especialidade lá é previdência. Então, a gente dorme com previdência e acorda com previdência. E lá, assim, quando você vai recepcionar os seus clientes, eles vêm com abordagem para conversar e tudo mais. Qual é o erro mais comum, assim, que acaba sendo cometido por eles, assim, que é possível evitar, que é possível... Que às vezes o cliente vem com uma mentalidade, pensando que é uma coisa, e você fala, depois se orienta. O que é mais comum, você percebe, assim, que eles acabam quebrando a cabeça? O que sempre a gente vê que eles têm muita dúvida, e é lógico, a pessoa é leiga, não é obrigada a conhecer legislação, não é advogado, não estudou para isso, né? Então, o que mais é preocupante é quando a pessoa chega e fala assim, eu trabalho numa empresa que é insalubre. Ou as pessoas chegam, Celso, eu recebo no meu holerite insalubridade. Eu costumo dizer que a insalubridade na parte trabalhista é pecúnia. Então, você recebe uma indenização ali no seu holerite, você recebe um valor, porque você está exposto, sim, a um risco.
Mas quando a gente fala de insalubridade na parte previdenciária, isso aqui não coaduna com isso aqui. Porque a parte previdenciária, quando eu falo de insalubridade, eu tenho que provar através de laudos, através do PPP. Tem que ser laudado, não é simplesmente... Exato. Sim. Porque eu posso trabalhar numa indústria onde o risco é perigoso. Então, eu trabalho numa indústria que fabrica explosivo. Todo mundo que está dentro da fábrica, ela está correndo um risco. É um local periculoso. Então, eu recebo 30% do meu salário. Mas, vem cá, eu trabalho no RH. Eu não trabalho na fabricação do produto químico, da pólvora ou do... Sim. Né, dos componentes explosivos. O trabalhador, né, aquele que é da área fabril, na área de produção, ele está muito mais exposto. Com certeza. Porém, o cara que trabalha no RH aqui, né, ou a parte administrativa, tudo, ele recebe os 30% igual o outro. Agora, ele está trabalhando exposto ali na fabricação do produto? Não. Então, é diferente. Né? Então, a maior parte que a gente vê, que às vezes as pessoas confundem, é isso. Que mas então eu tenho o PPP. Ok, o fato também de você ter o PPP não significa. Você tem que saber interpretar esse documento. O que está dizendo? A legislação diz que o trabalhador que trabalha exposto a ruído acima de 90 decibéis é considerado especial. Até aí, ok. Tudo bem. Tá bom. Mas a lei também diz que a exposição tem que ser de modo habitual e permanente, não ocasional e nem intermitente. Aí vem lá na descrição de cargo da pessoa que ela fica exposta a ruído de 90, mas a descrição de cargo às vezes pode falar assim, olha, ela passa momentos do dia numa sala preenchendo relatórios e momento do dia na área de produção, na área fabril. Então a pergunta é, quando eu estou aqui dentro de uma sala, eu estou exposto ao mesmo ruído de 90 lá? Não. Com certeza. Então, se eu passar 4 horas numa sala e passar 4 horas numa área fabril, eu estou exposto de modo habitual e permanente? Não. Esporadicamente. Eventualmente. Então, aí já não caracteriza, mesmo que eu tenha o documento. Então, as pessoas não sabem disso. Aí você apegam apenas ao laudo e fala, é isso, pronto, e não tem interpretação. O laudo tá aqui 90. Não é, né? Por isso que a gente fala que é visto com mais profundidade. Sim. E, lógico, as pessoas são leigas, né? Na cabeça da pessoa, não, eu trabalho exposto. E é isso. Eu tô lá. É verdade. E não é, né? Então, é onde falta, assim, a orientação, precisa da orientação de um profissional que seja especialista na área, né? Sim. Eu não posso conversar com um cara que é tributarista sobre a área, sobre o assunto, porque a profundidade não é a mesma. Né? É a mesma coisa se vierem perguntar para mim de tributário. Eu não mexo com tributário. Sim. Então, né? Não faz, a minha área é essa aqui. Então, o que falta muito para as pessoas é o conhecimento, é a falta de informação, né? Que eles não têm as informações precisas e com isso muitos às vezes deixam de procurar um advogado. Entendi. Para procurar seus direitos. Eu tive um exemplo de um rapaz da companhia Suzano que em 2003 ele foi lá, deu entrada sozinho na aposentadoria, foi negado. Porque ele não queria dar para um advogado fazer. O INSS falou, você trabalha mais 4 anos. Ele trabalhou mais 4 anos. Foi lá sozinho de novo, deu entrada, se aposentou, com salário pequenininho. 4 anos depois, ele veio me procurar. Dá para fazer uma revisão? Né? Eu falei, olha, revisão por defasagem salarial não dá. Porque o governo todo ano ele aplica a infração. Então não existe isso. Sim. Né? Mas ele contando, relatando a história dele, da hora veio... Pô, você trabalhava na mesma empresa, lá em 2003, e eu conhecia a empresa, eu sabia como que eram os laudos, né? Eu falei, deixa eu olhar o seu processo de 2003, ele assinou uma procuração, eu fui lá, olhei, quando eu olhei, ele tinha direito. Uau. Ele trabalhou mais 4 anos, sendo que ele poderia. Se ele tivesse contratado um profissional lá na primeira, ele teria conseguido. Mas ele me contratou aqui em 2011 para fazer uma revisão. E aí eu falei para ele, olha, você tinha direito lá atrás. Ele falou assim, é possível recuperar? Sim.
Entrei com a ação, ganhamos a ação. Ele recebeu todo o atrasado Proativo. dos 4 anos e mais uma diferença ainda de 2007 a 2011, porque o fator que foi utilizado aqui em 2003 era maior do que o de 2007. Nossa. Para ele, então, ele recebeu um valor considerável, que ele falou assim, olha, tá vendo a importância, né, do Você tem um trabalho de um profissional especialista, direcionado de um na área. advogado, porque a legislação ela é muito dinâmica, ela muda toda hora, É. a interpretação, né, cada um traz a sua mente, muito embora a gente tenha que procurar se ater ao enunciado, né, da legislação. Então, a gente vê que a dificuldade, né, das pessoas é isso, elas serem mal orientadas, receberem informações erradas. Às vezes, um colega fala, não, você faz isso. Recebe a orientação de boca a boca, né? Vai sozinho, se arrebenta e depois procura um advogado. E aí, às vezes, não tem como consertar. Alguns casos você consegue e outros não tem. Olha, você fez isso, Não tem o que fazer. acabou. Well. Né? É bem delicado, né? É bem delicado. Mas assim, Celso, antes da gente encerrar, a gente tá no finalzinho aí. Agora pronto, uma pessoa ela vai dar a sua entrada, esse processo aí, ela vai resolver a vida dela para aposentadoria. Qual a primeira coisa que ela tem que fazer para ela já começar nesse processo, para a gente finalizar aqui o nosso encontro? O que nós aconselhamos sempre ao cliente, né, é procurar alguém para fazer uma contagem do tempo de serviço, para apurar quanto tempo realmente ela tem, e se ela já tem todos os requisitos, ok, ela pode pegar e ir, né? Mas o primeiro passo é fazer uma contagem, é pegar as carteiras profissionais, levar para um advogado, né, um escritório. Olha, eu gostaria de saber se eu tenho os requisitos, né? E aí, fazendo essa contagem, o advogado vai poder orientar a pessoa, né? E dizer, ó, você tem direito, ou não, ó, você tem que esperar mais 2 anos. Ó, não, você tem que esperar 5 anos. Ó, mas se você conseguir documento, de repente você já tem os requisitos. Então, é procurar um especialista. A primeira coisa é fazer uma contagem para saber se realmente vai ter o direito ou não. Legal. Celso, muito obrigado, viu, por estar aqui. A conversa rendeu bastante, foi muito gostoso conversar com você, conhecer a sua história. Né? E pela aula aqui que deu pra gente também, viu? Então, a gente está à disposição, né? Eu, no meu escritório, eu sempre falo para as pessoas, né, que, olha, quando vocês tiverem algum amigo, quiserem alguma informação, pode ir, porque essas informações nós não cobramos. Legal. Né? As pessoas podem nos visitar, a gente orienta, né, a pessoa. Se ela preencher os requisitos, quiser fazer um processo com a gente, ok. Não quero fazer com você, eu vou procurar o meu advogado. Também nós não nos preocupamos com isso, né? Porque a gente gosta de deixar as pessoas bem à vontade. Legal, né? Legal. Mas muito obrigado, viu, Celso? Que Deus te abençoe. É um prazer ter você aqui na nossa mesa. E eu sei que espero também que volte mais vezes, viu? Será... que legal. Sempre que precisar, né? Uma orientação, alguma coisa, pode contar com nós. Com certeza. Obrigado, viu, Celso? Deus abençoe. Obrigado. E você que acompanhou não apenas esse podcast, mas uma aula, aproveite, compartilhe com seus amigos aí, familiares, eu tenho certeza que vai ajudar muito. E eu espero em breve te ver no nosso próximo episódio, então fica atento, ativa aí o sininho e se inscreva no nosso canal para que você fique por dentro. Até a próxima, que Deus te abençoe.